Está iniciando, se eu conseguir transmitir no decorrer aqui, senão vai atrasar mais, e aí também você tem que sair. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui na sala conosco. Desde já agradecemos a presença. Essa formação online, meu nome é Aurinete, sou da Fundação Setema, assessora da Fundação Setema, sou bióloga e atualmente estou em um mestrado, né, fora da nossa cidade, do nosso estado, bem longe, mas bem conectada com os agricultores e as agricultoras e também os colegas, os amigos aí que estão bem próximo na ativa. E essa formação ela faz parte de atividades do projeto Gênero e Transição Ecológico, que nós estamos trabalhando esse ano, composto também por várias ações, como esse projeto que tem ocorrido com várias atividades de imersão em Irauçuba, e, enfim, são no decorrer dessas formações. Essa é uma formação que iniciou hoje, ela vai ter 5 módulos, hoje mais 4, e cada módulo, cada semana, nós vamos estar conversando. No final, vou falar dos outros temas que nós vamos estar tratando, e para não levarmos ainda mais tempo, porque nós estamos correndo aí quanto tempo que o Danilo vai ter que sair, se ausentar, infelizmente, que ele tem que viajar para cumprir uma agenda na Serra da Ibiapaba. Danilo Galvão é nosso parceiro e técnico, e pode se apresentar e está iniciando aí, Danilo. E desde já nós agradecemos a presença de vocês e pedimos que, por gentileza, assim, uma frequência que eu copiei, mas vou estar copiando aqui de novo no bate-papo, tá bem? Danilo, com você. Boa noite, pessoal, a todos e todas. Eu sou Danilo Galvão, né? Eu já estou aqui, né, nessa militância do CEPEMA desde 2000, né? Como técnico, tenho aprendido muito nas várias regiões que eu tenho trabalhado. Sou também agricultor no estado do Rio, né? Onde tenho 2 sistemas florestais diversificados, né? Já tenho experiência também um pouco da Chapada Diamantina, onde eu morei também, né? Então, aqui no Ceará, as parcerias, né? Eu acho que tem crescido muito, eu acho que desde 2000 que eu estou aqui trabalhando, né? Pelo CEPEMA. E a nossa conversa, hein, Aurinete? Você vai passando, nós... Os SAFs, assim, de uma forma em geral, como a gente, quando tem que implantar, a gente tem que observar algumas condições, né? As condições do solo, o que o grupo, os agricultores querem produzir, o calendário de cada região agrícola e a vegetação que cresce no lugar, né? Porque, às vezes, a gente observa que é muito comum isso, se destrói todo aquele ecossistema de árvores, de vegetação herbácea para reconstruir o sistema. E é interessante você já começar o sistema florestal deixando um pouco que a natureza tem naquele ecossistema. Essa foto aí que vocês estão observando um sistema florestal na comunidade do Bueno, Irauçuba, que tem desde 2008, né? Essa árvore maior aí é o mogno, e a comunidade já vem desenvolvendo. Eu estive aí em 2008, voltei essa semana passada, participei de um trabalho muito bacana de um dia de campo com os agricultores, né? Pode passar, Vinete. E os sistemas florestais, vocês vão observar nesses gráficos aí, eles têm o seu processo de evolução, né? Muitas vezes
é começado, vamos dizer, da estaca zero, né? Mas muitas vezes você observa o que tem naquele espaço de terra e você vai fazendo um manejo de poda, né? E dentro dessa área você vai plantando as espécies. Que elas, em geral, quando elas surgem, são como é chamadas colonizadoras, né? Depois surgem as pioneiras, aí depois tem a fase das espécies secundárias e depois tem o processo da vegetação mais climas, que é a floresta, né? E você tem diversos ganhos ambientais, sociais, econômicos, né? Porque na floresta você sempre, como diz um companheiro lá do Bueno, você vai trabalhar e você volta com algum produto, né? Você tem uma diversidade de produtos, você não tem uma monocultura, né? E quanto mais a agrofloresta tem mais biodiversidade, né? Que você compõe com frutas, árvores nativas, e nessa fase inicial você planta também as espécies de roçado, né? Milho, feijão, abóbora, né? Isso seria uma espécie, seria uma agrofloresta com a maior diversidade. Você tem diversos tipos, né? Assim, isso depende da intenção e da informação que aquele grupo tem, né? Aí você observa que aí é como se fosse a evolução, né? Desde que tem essa vegetação mais simples, né? Menor, que são a vegetação de roçado, tem a vegetação intermediária, né? E, por fim, fica essas árvores maiores. Pode passar, Aurelia. Aí a gente tem o desenvolvimento dos SAFs, né? Que depende também da observação do agricultor, ao seu manejo, a compreensão que ele tem da própria natureza. O que é interessante é você observar como é a natureza. Muito, em geral, algumas pessoas cortam tudo e vão plantar outras coisas, né? E não observa a importância da vegetação herbácea, aquelas espécies que para ele não é tão importante, mas ela complementa e fortalece muito aquele ecossistema, né? Que é a vegetação nativa. Isso tudo também passa de um processo de planejamento. Eu acho que, inicialmente, tem que se fazer um planejamento do que você quer plantar, a época do ano, ter todas as sementes ou mudas, né? Para poder você fazer essa intervenção naquela área, né? Aí, como ele cita, no primeiro ano nascem os matos rasteiros, que cobrem completamente o solo e produzem adubo, como, por exemplo, os carrapichos, as cebolas, as variedades de capim e outras espécies. Tem a Linete, o que é que entrou aí? Tá bom. É para passar, Daniel? Pode passar. Ah, desculpa. Acho que lembrou outra coisa. Então, Aqui, inicialmente, o sistema por culturas que normalmente se plantam no roçado, que podem ser o milho, o feijão, a fava, a abóbora. Além dessas culturas, pode-se plantar espécies produtoras de forragem, né? Em muitas regiões tem aqui as criações animais, como a palma forrageira, espécies para adubação do solo, como o feijão guandu, feijão do porco e a leucena, que elas são espécies de estratégias, que são as espécies essas são espécies leguminosas que fixam nitrogênio no solo, porque, no geral, grande parte das nossas áreas, elas têm um excesso de acidez, né? Então, você vai ter que incorporar matéria orgânica,
dá uma adubação, dá um fortalecimento no solo, né? Aí tem também o sombreiro, a glericídia, o nim, o crote, pois são essas plantas que vão deixar seu solo mais forte e produtivo, né? E ficar sempre a matéria orgânica. Eu observo que, às vezes, muitas regiões, eles plantam, fazem um bom trabalho de plantio, mas a matéria orgânica, com o tempo, você tem que estar sempre recolocando, porque ela é voraz, principalmente em terras arenosas. No instante, a terra arenosa come aquela matéria orgânica, e você tem que estar sempre substituindo, né? E aí ele coloca plantar adubadeiras em fileiras, assim como as espécies nativas, que sejam adaptadas àquela região, né? Aí, como ele cita, o pau-d'arco, o cedro, a sucupira, a baraúna e o freijóide. A piaca, a aroeira, o imburano, o mulungu, entre outras. Essas espécies, claro, que vão ter que ser uma sucessão. Primeiro vão plantar aquela, porque vocês observam que essas espécies aí, algumas dessas, elas sobrevivem melhor com sombreamento. Você não plantaria uma parte dessas espécies primeiro, você colocaria algumas outras espécies para dar um pequeno sombreamento para após você plantar essas espécies, algumas dessas espécies mais nobres. É importante e essencial plantar as espécies frutíferas nativas que sejam adaptadas à região. Entre as fruteiras temos o mamão, a manga, o caju, o cajá, a siriguela, a laranja, limão, a bananeira, o abacate, jaca, pitomba, entre outras que existem e que podem ser plantadas na agrofloresta. Claro que, se você está numa área mais seca, você vai plantar a siriguela, vai plantar o cajueiro, né? Numa área de clima mais úmido, você vai ter mais diversidade de fruteiras, né? Pode passar, né? E nessa coluna ali, Danilo, Tem? naquela anterior que você estava apresentando, na coluna onde tem as espécies, ela é parte de uma cartilha que nós usamos, que é do sabiá, e quem tiver interesse, né, preencher aqui a frequência, colocar seu e-mail, nós podemos estar encaminhando para vocês. É uma publicação do Centro Sabiá, bem didática e bem simples de compreender. Outro aspecto também, só voltando, que é importante na implantação do sistema florestal, você tem que fazer o planejamento, né? E colocar o máximo de plantas dentro daquele espaço, né? A máxima diversidade de espécies também, por isso que é importante você plantar ou de semente ou de muda, né? Porque quando você coloca tudo ao mesmo tempo, há um processo de sincronização. As plantas, elas vão crescendo e as plantas falam, elas se comunicam entre elas, né? E aí o sistema florestal, ele evolui de uma forma mais sincronizada. Mas quando você planta 3, 4 espécies, aí demora mais um tempo para plantar, você tem uma dificuldade, não fica tão, vamos dizer assim, homogêneo aquele sistema. E aí você tem que equilibrar com as podas, né? Se ficar muito tempo de plantio, uma árvore maior com outra menor, isso vai dar um desequilíbrio no sistema. Às vezes acontece isso, você não tem todas as mudas, ganha uma muda depois, né? Por isso que a intervenção de manejo, o sistema florestal, não é só você plantar. Para um bom desenvolvimento, você tem que estar todo ano fazendo manejo daquele ecossistema, né? Essa outra gravura é colocada aí os sistemas agroflorestais, são os sacos, eles vão gerar um aumento de biodiversidade, né? Não só da questão das espécies de árvores, como também dos animais. A proporção que você vai crescendo, transformando em floresta, começa a aparecer várias espécies de bicho. Eu tenho um exemplo lá no sítio lá da minha parceira, a gente
de 10 anos já evoluiu muito. E aí aparecem muitos passarinhos, né? Às vezes come lá, a gente tem um problema, os macaquinhos vão comer as bananas, né? Mas isso faz parte da natureza, né? Porque os bichos começam a circular e eles têm um papel importante, porque eles comem as sementes e eles mesmos fazem um papel interessante de plantio, né? Esse outro gráfico é a silvicultura de espécies nativas. Aí ele aborda um pouco, dentro da agrofloresta, você faz a economia circular, né? Que é importante. O seu primeiro passo, quando você produz, é para você suprir a necessidade da família, né? Dali do seu entorno, para depois você poder vender os produtos, né? E fazer um pouco essa troca dentro das comunidades, né? Isso nem sempre acontece, mas é importante fazer essa circulação, né, econômica e, ao mesmo tempo, de alimento, de fortalecimento na questão da saúde também, né, da agricultura familiar. O outro aspecto é a integração da lavoura, pecuária e floresta, né? É o processo da agro-silvio-pastoril, que é lá em Embrapa de Sobral, o professor... Ambrosio. O professor Ambrosio, agora eu estava até me esquecendo, né, do grande mestre, que ele desenvolveu um sistema, né, em várias regiões, né? Um exemplo é lá a Embrapa de Sobral desenvolve um sistema onde isso realmente funciona bem. Você pode ter uma agrofloresta onde você tenha o elemento agrícola, pasto, animais e árvores. É isso, Paulinete. Ok. Aí Acho tem que uma aqui foto... só resumo. Desculpa, daí. Não fale... Aí tem Não, uma foto... aqui que eu ia lhe falar que Sim. essa imagem aqui, esse seguinte, ele é uma conexão com o anterior, né? Mas de forma assim, didática, e nós colocamos uma foto aí ao fundo que você pode explicar melhor. Porque aí essa foto aparece assim, ela não está completa, foi uma atividade que a gente fez de dia de campo, aí com o companheiro Ivan, que está aí participando, o companheiro Toninho, lá no Bueno, né? Nessa agrofloresta de 2008, e ela estava precisando de fazer uma intervenção, né? A gente até discutiu isso numa roda de conversa, né? Que o que estava realmente atrasou um pouco essa intervenção. Então, isso precisava, e como a gente trabalhou com motosserra, trabalhou com foice, trabalhamos com serrote, poda, né? Porque aí você vai fazendo você abaixa o sistema, né? Corta, e você incorpora mais matéria orgânica. Porque o sistema lá tinha bastante matéria orgânica, mas era de folha, né? E agora, com esse manejo, você vai ter bastante madeira, porque uma coisa que eu também venho aprendendo, né? Às vezes, a Primavera, que é uma mestra da agroecologia, que a madeira é o melhor adubo que tem, né? Eu tenho um exemplo agora lá no sítio, a gente podou há uns 5 anos uma jaqueira, podou radical, desculpa, uma mangueira, que ela não produzia, estava meio doente, e a gente deixou essa madeira num canto. E quando foi esse ano, eu peneirei, deu 7 carrinhos de mão de um adubo excelente, assim, né? É lento esse processo da madeira, né? Mas é um dos mais eficientes que tem, né? E aí é todo esse manejo que a gente fez, você
tá dentro dessa biodiversidade, está essa fixação biológica do nitrogênio, né? E você tem uma eficiência energética. Né? E foi muito interessante que, na outra semana, a gente teve um dia de campo com 18 pessoas, e aí, nessa mesma região aí, e o serviço dobrou em matéria orgânica de trabalho, né? E agora aqui é um pouco sobre o Pronar Floresta, né? O Pronar Floresta é um financiamento do governo federal que surgiu, vamos dizer, no primeiro governo Lula, teve no segundo, né? No governo Temer foi diminuindo, do Bolsonaro também, acabou, e retornou agora no governo Lula, né? Onde tem diversos financiamentos, Pronaf Jovem, Pronaf Mulher, Pronaf Agroecológico, Pronaf Custeio, né? E esse especificamente que a gente trabalhou de 2003 a 2008, na Serra da Ibiapaba, da Meruoca, teve em Quixadá, teve no Baturité, acho que foi em torno de uns 110 projetos com os parceiros, né? Onde se trabalhou nos ecossistemas mais úmidos, né? E nas áreas mais secas, né? Nos ecossistemas mais úmidos, você faz um consórcio, eu estou até vendo aqui um orçamento, né, dos projetos antigos, onde foi colocado aroeira, paraíba, cedro, caju, manga, laranja, limão, tangerina, né? E na região de clima mais seco foi colocado mororó, aroeira, angico, cajá, siriguela, cumaru, pau-branco, jucazeiro, tamarino, nim, leucena, né? E todos esses projetos de 2002 a 2008, e agora que a gente está circulando, estamos divulgando e já visitando agricultores, o que é a viabilidade econômica para o banco é o sabiá, que é o sanção do campo, né? Que é uma espécie que ela é leguminosa, ela é fixadora de nitrogênio, ela é uma madeira boa para mourão, ela é muito boa também para apicultura, né? Ela é estratégica para diversos ecossistemas. Ela só não desenvolve muito bem num lugar bem mais úmido, né? Aí ela dá nos dois ecossistemas. E a gente já fez a semana retrasada, já fiz reunião lá em São Benedito, fiz em Viçosa, a gente teve uma conversa também aí em Irauçuba, essa semana a gente vai ter lá em Tianguá, né? Para a gente já começar a gente está fazendo levantamento de mudas, de áreas, né? É isso tudo que compõe um projeto, né? De você ter o trabalho de enleiramento, limpeza de área, né? Tudo isso tem que estar discriminado, além das espécies, né? Aí, como nesse processo todo de uma forma orgânica, você vai incluir esterco, alguns adubos orgânicos, né? E a gente está nessa preparação agora de começar a fazer o projeto em conjunto com o banco, né? Que agora eles já têm os técnicos do Banco do Nordeste, que é o agente financiador. Em 2002, também, quem financiou em Quixadá foi o Banco do Brasil, né? Então, a gente está nessa expectativa para aplicação, né? São várias etapas que nós estamos agora para mandar o projeto para o banco e, quando for no período chuvoso de março, ter o plantio dessas espécies, né? Danilo, antes de passar aqui para o próximo,
alguém levantou a mão, não sei se foi Conceição. Se, É, não sei se é alguma dúvida sobre o Pronaf. Se for, pode perguntar. Acho que foi a Conceição. Não sei se eu vi certo aqui. Ou se alguém tem alguma dúvida, que o Danilo não ficará até o final, mas aí, se for alguma dúvida referente é, ao Pronaf. agora, só um instantinho, quem for perguntar, para eu colocar um negócio importante que eu não coloquei. É o seguinte, para quem vai fazer o Pronaf Floresta, o prazo de desembolso é de 20 anos para pagar e você tem uma carência de 12 anos. E ele pode chegar até 80 mil, né? Isso vai depender, no caso, vamos dizer, alguns da receita da família, né? Pode chegar até 80 mil, você tem 20 anos para pagar, porque o sabiá do sexto para o sétimo ano é que você dá o corte nas estacas dele, né? E o outro grupo, que é o grupo A, C e B, que está incluído as áreas de assentamento, o financiamento é de até 20 mil e o prazo de reembolso é de 12 anos. Aí você tem uma carência de 8 anos para pagar, né? É isso, um pouco essa complementação a respeito dos valores e as carências do Pronaf Floresta. Desculpe aí, mas a pessoa pode fazer a pergunta aí, por favor. Eu não sei se ainda está aqui ou se ela levantou foi sem querer, que o Meet, às vezes, a gente aperta uma coisa e sem querer. Não sei se foi isso, mas se quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Vou adiantando aqui por conta. Danilo respondeu a minha pergunta. Ah, ok. Acabou de Tá. responder. Obrigada. Abraço, Danilo. Que era dos valores, né? Eu tinha esquecido isso. Sim, sim. Pronto, e também essa tabela, o Danilo passou uma tabela que eu acho que ele deve ter socializado com vocês na saída aí no campo, senão a gente pode estar também repassando. Hoje lá no CEPEMA eu consegui localizar uns projetos antigos, né? Que tem um pouco isso que eu citei para você, né? As espécies de muda, aqui. Só que os valores naquele tempo, para você ter uma ideia, começou com 4 mil, depois passou para 8 e para 12, né? Mas 4 mil em 2003 era uma quantia que dava para fazer diversos trabalhos, né? Assim, era um valor assim, muito bom para a época, né? Pronto, passei aqui, está aparecendo, né, Danilo? Tá aqui? É, a questão do clima a gente tem observado hoje, inclusive até o nosso momento. Eu aqui estou na casa aqui do companheiro Narciso aqui, que está participando também. O calor aqui está intenso também, né? Não só para a nossa, vamos dizer, sobrevivência no dia a dia do trabalho, mas também para a agricultura, né? Eu acho que e tem uma tendência só a piorar com isso, né? A questão climática está influenciando muito, né? Com o movimento de diminuição de chuvas, o calor intenso, e muitas espécies estão sentindo, né? Elas buscam a sua resiliência para sobreviver, né? Mas dentro desse processo da agroecologia, do sistema florestal, é a importância de estar sempre cobrindo o solo, né? Acho que é um mandamento hoje, acho que todas as formas de agricultura, né? Você tem que estar o solo sendo coberto, porque a intensidade do calor é muito grande, né? E principalmente Isso. quem, em alguns sistemas, usa irrigação, né? O solo sendo coberto, você vai ter uma economia de trabalho, né? E economia econômica também, né?
E quem Isso, mais sofre? desculpa, Danilo, essa imagem que nós trouxemos foi só para ilustrar e também para fazer essa conexão com sistemas agroflorestais, né, que o Danilo falou muito bem dessa importante parte, né, da cobertura vegetal, e que alguns estudos, eles, com essa questão climática, eles apontam algumas culturas que daqui a alguns anos, né, se continuar nesse processo acelerado, elas tendem a reduzir cada vez mais e até a desaparecer. E uma dessas culturas que traz é a nossa mandioca, né? Tem estudos que dizem que até 2070 continuar nesse processo acelerado, né, que a gente vem sentindo esse impacto no clima, e, infelizmente, assim, a tendência é essa, por isso que cada vez mais, né, nós, como instituição que tem dialogado com os agricultores nessas alternativas, tem batido muito nessa tecla de procurar trabalhar com o máximo de espécie, de biodiversidade, os sistemas agroflorestais, né, eles trazem isso, e também ele é uma alternativa para mitigar essas consequências das mudanças climáticas que afetam diretamente o agricultor que está lá na Bolívia, por exemplo, e o agricultor que está aí em Irauçuba. E aí é muito impactante quando a gente lê uma coisa dessa, né? A gente acha que nunca essas espécies vão acabar, e os estudos mostram o contrário, né? Se nós não procurarmos algumas alternativas. Aí por isso que nós trouxemos essa questão da mandioca. Tem outros que falam também o café e outras culturas também. Aurinete, e Nossa, aqui, você que está nesse seu estudo lá em Portugal, você tem vivências práticas aí na sua faculdade? Como é que você tem observado isso também lá? A área que você lá mora e que tem as visitas, é uma área que o ecossistema, como é lá esse ecossistema lá? também tem impactado de diversas formas, né? Por exemplo, tinha alguns professores e agricultores falam que nessa época não, o clima já seria diferente, né? Já baixou a temperatura, mas você ainda tem sol e choveu tipo em épocas que geralmente não costuma chover, a temperatura baixa demais, na outra semana ela aumenta um pouco, e aí tem algumas culturas que têm sofrido muito esse impacto também. No verão, as queimadas, né, que é demais e tem acelerado muito. Então, o impacto é no mundo, né? E a Europa sentiu, tipo, como se tivesse no verão, como a gente está sentindo aí no Brasil. A sensação térmica de 1 a 2 graus a mais, né, daquele normal que a gente já sente normalmente, principalmente no Nordeste. E aqui de ter, tipo, quase que queimaduras de primeiro grau, quando a pessoa não ficou muito exposta, né, ao sol. Então, é impactante na agricultura no mundo todo, essas mudanças climáticas. Aí agora, né, Aurinete, nós vamos falar da capina seletiva, né? Que é uma etapa importantíssima dentro do manejo, né? Essa prática é feita para retirar aqueles matos que eles já floraram, né? Que ele já cumpriu a sua função dentro do sistema, né? Aquele mato mais maduro. É interessante você cortar ele dependendo dos matinhos dessa vegetação, você não arrancar ele como um todo, né?
Você vai podar, que depois ele pode rebrotar e ele vai ficar cobrindo o solo, né? A outra é o plantio consorciado e denso. Isso é outra etapa bem importante, que você vai juntar todas essas espécies de sementes e mudas e você plantar ao mesmo tempo, né? Porque vai gerar um processo de sincronização, né? As espécies, as mudas, elas vão se desenvolver melhor, né? Assim, em muitos lugares tem muitos não, o pessoal já não planta mais de muda, já faz o plantio direto de semente, né? Porque você não tem o custo de saco plástico, de, do, da areia, do barro, do adubo que você tem que fazer para encher os saquinhos, né? Isso, você tem um custo muito alto disso. Esse aqui é uma fotografia que é lá do modelo do professor Bósio, né? Ali onde você vê uma agricultura bem sustentável, que ela conserva a terra, a água, os recursos genéticos, e os animais eles vivem, conseguem, naquele clima, eles conseguem estar melhor, assim, eles não ficam tão sentidos, né? Eles têm mais alimentos, né? Eles têm também, que é outro grande problema da criação animal, no geral, é tirar todas as sombras, ou que seja para gado, ou que seja cabra, né? Os animais precisam de sombra, né? Ainda mais agora, nesse processo do calor intenso, ele ter núcleos de pequenas florestas, que isso é um problema sério no Brasil, né? Você observar, a gente, quando está viajando, vê aqueles pássaros, os animais, os bichinhos correm para ficar debaixo de uma árvore, né? E isso, no sistema do professor Ambrósio, os animais eles têm uma outra vivência, ficam muito melhores, né? Em diversos aspectos, né? E esse processo aí é uma técnica desenvolvida que é economicamente bem mais viável e socialmente inclusiva e justa, né? E em alguns momentos, o pessoal fazem piquetes também. Hoje já é uma alternativa também, né? Para você não deixar o animal ficar ali muito tempo. Você faz um consórcio de diversos piquetes. Essa aí, pessoal, são as fotos. Essa foto é de Biapina. Ele é de um seu Francisco, é um agricultor experimentador, né? Ele tem uns pequenos núcleos de floresta. Aí a gente pode avaliar assim, em um aspecto. Tem bastante. Isso aqui é mogno, mas é uma floresta de mogno, né? Que está, acho que deve ter uns 8 anos, né? Tem mais ou menos isso. Essa foto pequena me ajude aqui que eu esqueci. Esse é a pitanga, não. Agora deu um branco aqui, mas eu vou lembrar. Acerola. Acerola. Exatamente. Acerola até eu dei um branco, eu queria lembrar, eu não conseguia. Eu estive mas agora... essa parte que não só tem acerola aqui, né, que a gente está vendo, mas esse lado que tinha várias fotos, deu para pegar todas as fotos, mas ele tem uma parte de frutíferos bem diversificada. O Danilo Narciso, que conhece bem. E cerca viva da mata nativa, que ele preservou no limite. Exatamente. Lá, o seu Francisco, ele faz isso, essa observação interessante do Narciso, né?
ele faz as cerca-vivas, porque o vento prejudica muitas culturas, né? E aí, o que é que ele fez nessa acerola? Ele me falou que a acerola estava muito grande, com dificuldade para a colheita, e ele fez um desbaste, fez uma poda assim, bem drástica no primeiro ano, depois que ele fez. Diminuiu a produção, e agora eu tive lá os 15 dias, estava numa produção, ele estava buscando trabalhador para poder colher a acerola, né? Estava no auge do plantio da acerola. Aí você observa também a quantidade de matéria orgânica, né, gerada aí nessa floresta de mogno dele, né? Sim. E seu Francisco também, ele é um agricultor também, que não tem aí nas fotos, ele botou lá na propriedade dele um biodigestor, ele está com energia solar também, né? Ele vai sempre inovando. É um agricultor bem diferenciado, ele, né? Isso. Aqui é uma foto lá É seu Fernando Danilo, Seu Fernando, do sítio Potóis, é uma São área Benedito. de abacate dele, né? Esse ano uma parte ia produzir bem, a outra, o ano passado, teve uma produção bem maior, né? Aí a gente estava conversando um pouco, ele mostrando essa área do abacate, que é uma variedade que eles chamam de Betânia, né? É um abacate assim, super bonito, parece que você passou um verniz nele. Que o alimento a gente também come com os olhos também, né? Ele impressiona quando você vê esse abacate, né? É, muito bonito. E ele vendia muito quando ele mandava para a feira Fortaleza. Então, em Aurinete, aí é o sítio Muricituba, do Alexandre Vieira, é uma área que tem aí o café, aqui tá meio, tem um Inclusive, pezinho ali. ele estava aqui na sala, Danilo. Não sei se ele saiu. Eu estou na sala. Cheguei atrasado, mas estou. Daqui a pouco o É uma Danilo vai ter área que de. sair e o Eu já Alexandre estou, e o inclusive, Narciso vai ajudar aqui a concluir. eu já estou, inclusive, arrumando minhas coisas, pedindo desculpa a vocês, né? Aí eu posso passar a bola para o Alexandre, que é Inclusive, a é na área área dele, dele né, aqui. Danilo? É, Certo, você Danilo. chegou na hora. Obrigada. E quando você sair aí, Danilo, você desconecta aí, pede ajuda aí aos universitários, Narciso e Simone, para desconectar. Então, Alexandre, a gente agradece Um ao abraço, Danilo, ele vai ter obrigado. que, infelizmente, sair e que ele vai viajar para a Serra. E aí, como nós estamos aqui na área do Alexandre, ninguém melhor para falar do que o próprio. Oh, com certeza. Pois bem, eu tive a oportunidade de ter essa visita ilustre do Danilo. Sempre é uma visita boa para a gente trocar umas ideias. E ele dorme, quando ele vai, dorme lá no sítio. E a gente aproveita para dar uma volta no sítio, dar uma olhada na evolução do sistema, né? Então, a cada ano eu venho observando as mudanças, né? E fiz áreas mais com o intuito de ter café, né? Mas sempre pensando na questão dos policultivos, né? Como esse encontro que o Danilo fez hoje, essa live, no caso, se fala muito da parte de floresta, né? Uma das coisas que eu venho mais observando ultimamente é a questão de você ter uma visão da parte florestal, né? Eu também eu plantei mogno, plantei eucalipto em pé de cerca, né? Porque às vezes você quer até uma limitação dos seus confinantes, você tem espaço, né? E hoje tem variedade de eucalipto, camaldulense, que ele vai rápido, né? E logo você tem estacas, tem postes né, para você usar dentro da propriedade, que para mim eu tenho muito esse intuito
E também a gente já vê muitas construções pedindo eucalipto, né? A gente sabe que tem um tratamento da madeira e tudo, mas sempre é bom você ter essa parte, né? Você destinar uma área para você colocar. Eu coloquei mogno dentro da área, junto com café. É impressionante assim, o desenvolvimento, né? O mogno é uma madeira muito que está respondendo bem lá. Tá? E aí eu tenho uma pequena... Pode passar aí, Aldete, para ver o que ele bateu mais foto aí, porque o Danilo eu acho que nós só colocamos só para ilustrar, porque como não dava, era muitas fotos que ele fez. Sabe que eu comecei do zero, porque eu tenho uma área maior, mas só que eu nunca consegui, quando eu comprei a propriedade, já estava instalado, né? Então, tem árvores gigantes que eu não posso fazer mais poda. Então, eu vou conduzindo uma área pequena e também que tem plantas até ornamentais para ser comercializada, tipo rabo de raposa, essa palmeira que está aí junto com o cacau. Ela é uma palmeira muito interessante. Tá? Aí, se a gente ampliar a foto, a gente vê o café e vê também... Mudou aí a foto? Eu voltei para a tua, porque aquela, eu acho que é em Tianguá. Tá, aquela é da minha área, aquela que estava. Ah, pois, então eu coloquei errado. Volta aí só para mim. Pronto, aí nesse sistema aqui, se vocês olharem, tem cacau, tem café, tem essa palmeira que ela sai com aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, você vende para paisagismo, né? É muito boa de você tirar ela. E, na realidade, tem um mix de coisa aqui, né, dessa área. Tem limão siciliano, tem... Eu crio abelhas também e eu tenho uma parte de meliponiário próximo aí, que tem uma parte que eu destino, nutri para as abelhas, entendeu? Para os meus urussus amarelos. E, basicamente, assim, e eu tenho minhas áreas de produção embaixo, que o Danilo tirou uma foto muito bacana da área lá da batata, né? Uma área de 0,7 hectare, e tirou outras fotos também lá numa área que eu plantei 2 hectares de mandioca para fazer mesmo farinha em goma, porque é um produto que a gente está vendo uma grande expressão crescendo, né? A goma é muito procurada. Então, eu tenho uma área que eu plantei milho, feijão, né? E aproveitei e deixei a mandioca para farinha e goma, tá certo? Obrigada, Alexandre. Aqui é a do Alexandre, né? Essa aqui tem vocês acho que conseguem ver aí, a gente observa que tem uma matéria orgânica muito rica, né? Já desses anos todos que ele trabalha nessa área, e eu que acabei misturando aqui na área lá de Tianguá, que é no assentamento. Essas duas senhoras aqui, o Alexandre também conhece, inclusive teve lá com o Danilo, que é no assentamento Santa Madalena, em Tianguá. Lá tem um trabalho bacana com as mulheres, e elas têm a que a gente chama áreas, unidades experimentais, das áreas florestais, né? E tem uma área coletiva, mas a gente tem atuado com elas mais nessa parte dos quintais, e o Alexandre pode dizer melhor, não sei se ela aqui, a Liliane ainda mantém lá a área de SAF que elas tinham. Alexandre? Mas não, você está mostrando na área lá de lá, não. Bote a foto lá do assentamento de lá. Não, essa aqui, onde eu estou com a bolinha, está aparecendo aí? Não, aqui tá sendo visualizado é lá do sítio. Não, a maior é do sítio, essas duas. Pronto. Essas duas são... As duas senhoras são do assentamento, tá? Não sei se está aparecendo. Esse assentamento, eles ganharam muda através do CEPEMA, e com muita dificuldade, porque eles têm pouca água, eles foram fazendo cobertura morta,
E pelo menos assim, as mudas de citros, limão, laranja, eles vêm mantendo assim com muita. A Dona Maria dos Remédios ali, ela é uma pessoa que está sempre. Porque o grande problema aí nessa área é a formiga, né? A saúva e também a questão da água, que é muito pouco, né? Então, eles vêm dentro dos quintais produtivos, tentando, de toda forma, com pouca água, fazer com que eles possam chegar até o inverno, porque quando chega o inverno, tudo fica melhor nessa região, tá certo? Porque é uma região mais de carrasco, e aí é bem diferente da área úmida de São Benedito. E assim, eles vêm com muita luta nesses quintais, tentando salvar essas mudas, mas a gente vê bem que tem assim, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que se empenham mais, você vê aí essa do lado do limão aí, que esqueci o nome dela, como era? Eu É a esqueci. Mazinha, a Mazinha. Pronto, ela tem, aí ela vem, acorda cedo, separa logo a água, porque a água lá é coletiva. Então ela começa e molha, bota a cobertura morta, e ela vem mantendo as mudas, né? Porque aí foram plantadas já no final do inverno, por isso que não foi difícil para elas. Mas tem muita coisa que eles conseguiram manter, né? Estão mantendo até agora. Isso, e é bem interessante esse trabalho aqui, né, que a maioria são mulheres, principalmente que tem feito esse trabalho nos quintais produtivos. Elas, como o Alexandre falou, né, quando é época que elas têm um pouco mais de água, elas até tiram um pouco e participam de uma feirinha que tem, acho que é quinzenalmente que ainda acontece, que é em frente ao sindicato em Tianguá. Mas uma época, tipo no verão mesmo, elas não conseguem tirar porque a água é pouca e é coletivo. E algumas foram assistidas, eu acho que foi um projeto pela Caritas, com outras instituições, mas não atendeu todas, né, todas as famílias, que foi o Bioágua, que acho que vocês conhecem, né, que é o reuso das águas cinzas, e aí também aquelas famílias que têm esse bioágua já consegue trabalhar um pouco mais, ter um pouco mais de diversificar um pouco mais seu quintalzinho produtivo, né, agroecológico. E elas são da rede e elas têm a OCS, né, que é aquela certificação para venda direta na feirinha, nesses espaços que acho que vocês também, é conhecimento de vocês, a equipe que a gente tem na próxima. Aqui já é outra região, né? A gente sai da Serra da Ibiapaba, agora eu vou pedir ajuda aí o Ivan, que eu acho que ele ainda está aqui na sala. O Ivan, e quem tiver mais aqui de Irauçuba. Aqui em Irauçuba foi essas visitas, né, que o Danilo fez, e fez uma série de fotos, bem bacana. E aqui foram práticas de manejo que eles fizeram nessa área. Não sei se o Ivan estava e se ele conhece. Ivan ainda está aqui na sala? Não sei se tem mais alguém de Irauçuba que esteja acompanhando, que possa falar um Sim, pouco. Agnete, com certeza, com certeza. Essa é uma área Aí, do Ivan. SAF, onde o Danilo apresentou, né, lá no início de 2008, essa área, né, onde a gente fez Nossa, uma muitos anos, intervenção, hein? é, onde fez uma intervenção de podas, né, em árvores. Aqui mais abaixo a gente vê aí um cajueiro que foi podado pelo Toninho. E do lado tem uma mangueira também muito alta. E aí a gente fez essa intervenção exatamente para abrir luz, para a mangueira começar a produzir. E então foi isso.
Mas essa área é de 2008, onde a gente iniciou do zero, né? Iniciou do zero. Eu acho que esse projeto era um projeto que a Fundação Sapema tinha com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, era esse, Ivan? Não, esse do CEPEMA É uma outra área, do então. Fundo Caatinga, foram outras ações onde a Ah, gente sim. trabalhou a questão da sensibilização e deixamos algumas sementes nas áreas do pessoal, aparecem alguns quintais, mas essa área aí, ela foi de um outro projeto, que foi com a Programa. Caritas, Ah, sim. certo? Aí o CEPEMA colaborou com algumas sementes de adubadeiras, como a crotalária, certo? Foi bem bacana. Que aí mostra o manejo, né? Já essa outra aí foi em uma área do lado, onde a gente vai fazer uma intervenção de ralhamento para a introdução de novas espécies. Isso a gente vê aí é uma área que é caatinga pelo perfil, né? Com a predominância de marmeleiro, jurema, sabiá. Aí a gente vai fazer a introdução de algumas espécies de frutíferas, né? Nativas, como cajá, ateira. São as nossas aqui que são mais resistentes. Siriguela, aí está apta para isso. Se a gente colocar aí uma bananeira, ela não vai resistir, por exemplo. A gente vai introduzir as espécies frutíferas mais da nossa região. Aí sustenta o caju, já dá caju aí, certo? E o objetivo aí é plantar sabiá nessa perspectiva do projeto de carbono, e vamos ver se a gente consegue aí uns 2 ou 3 agricultores que a gente possa levar para o financiamento do banco. Se não, vamos de outra forma. Certo? Ok, Aurinete? Eu acho que ainda temos mais aqui, Elcio. Deixa eu ver. Itairapsuba. Sim. Pronto, aí continua lá, É né? aquela mesma primeira área, ou aqui já é outra? Mesma área, né? Só que é em outro local. A área ela é mais de 1 hectare, certo? Aí a gente foi, aí é podando um pau branco aí, eu acho. É um pau branco que está na área. Ah, não, é um cajueiro, é outro cajueiro aí. É outro cajueiro, lembrei. Certo? A gente vê aí bastante matéria seca no solo. Esse é o objetivo, abrir clareira e cobrir o solo, para ceder espaços mais de luminosidade para as outras espécies que ainda estão cumprindo função. Esse cajueiro já apareceu o cupim, já está largando a casca, e a gente decidiu para ele ir fazer uma outra função. Tem alguém mais de Irauçuba que queira complementar aí? Eu vi alguns aqui mais cedo, tava, o Toninho estava, não sei se ele já saiu. O Ivan, nós temos aí uns companheiros da Serra, né, da Ibiapaba. Acho que o Narciso também já o conhece. O Ivan, ele é técnico,
alguns anos. Narciso atuou aqui com um curso de 3 dias, lá no quintal com o Toinho, à noite até houve uma noite cultural com o Reisado, não sei se ele lembra, já faz um tempo, acho que foi 2012, ô Narciso. Lembro demais, meu querido. Foi um dos momentos mais mágicos das minhas atividades nesses nossos tempos de trabalho aí com a agroecologia. Muito obrigado, Ivan, pelo tempo, pela lembrança. Eu não lembrava mais nem o ano. Eu sei que foi muito bom, né? Ver a festa dos Papangu, né? Né? Isso Foi mesmo. muito, não é isso? Isso. Então, um momento muito importante, porque esse espaço que o tema é agrofloresta, toda essa nossa função agrícola e de trabalho de agroecologia tem uma ligação ancestral muito grande, tanto com a sobrevivência das pessoas para gerar alimento e outras necessidades que as pessoas sempre tiveram, vestimenta, moradia, que vinha tudo da floresta, mas principalmente essas questões culturais. Isso é um dos miolos, está havendo agora o Congresso Brasileiro de Agroecologia, e as manifestações culturais são de uma importância muito grande. E eu, aqui, cearense, nunca tinha visto uma festa bonita como aquela que vocês me presentearam. Na verdade, um presente para a comunidade toda, mas que eu acho que todo mundo já conhecia, e eu era o novato ali. Fiquei muito feliz, meu querido. Muito obrigado pela lembrança, que eu nem me lembrava do ano, e pela oportunidade. São essas coisas que enriquecem a nossa trajetória agroecológica e faz a gente continuar vendo que a agroecologia não é só plantar pé de pau, não é só comida, é alimento para o corpo, alimento para os olhos, como disse o Danilo, e cultura, alimento para a alma. Muito obrigado, meu Beleza. querido. E você, além do conhecimento de manejo, né, você ainda deixou uma receita de sua filha, que foi Nashira. deixa eu lembrar Nashira? aqui. A Nashira. Não, foi a casca da banana e a Sim, semente do girimum. isso. Você fez isso, rapaz, magnífico. Fez sucesso, né? Que massa, meu Uma querido. Ainda receita da hoje sua eu filha. como semente de jerimum e semente de gergelim, assim, toda semana, 2, 3 vezes, que é um alimento riquíssimo e muitas vezes precisa ser dito isso, porque às vezes nas comunidades rurais é um alimento que é jogado fora e desperdiçado, e hoje é um alimento que tem alto valor. Você chega no mercantil, é muito caro, semente de jerimum, e como um valor nutricional é mais valioso ainda, e isso precisa as Nossa, comunidades estar sabendo, que é um grande produto da agrofloresta, é o jerimum. Para mim foi a melhor de tudo. maravilha. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Ivan. Um abraço, meu querido. Um abraço para Valeu, todos e todas professor. Um aí. abraço. Um abraço. Isso, eu estou aqui por uma questão de nostalgia mesmo, sabe? Eu participei do CETEMA no tempo do Paulo Maciel, aqui na Serra da Ibiapaba, que nós estávamos trabalhando nos sistemas agroflorestais, a Serra da Meruoca, Baturité e Ibiapaba. E eu vi o congresso, eu participei foi uma turma muito boa, que participou eu, Danilo, Marlúcio, Gilson, e o CETEMA ele foi um grande aprendizado para mim nessa área. E hoje eu vejo muita coisa que eu aprendi com o CETEMA. Eu não trabalho mais na questão de agrofloresta, trabalho na área da construção civil. Mas eu vi aqui, vendo a palestra de vocês, aí isso me deu muita saudade desse pessoal. E agradeço por estar vendo aí. Quero que quem tiver, dê meu abraço carinhoso ao Danilo, e quem tiver a Marluz, e esse pessoal aí. Obrigada, Odiges. Bacana, nessa também relembrar Na minha época, acho que era de 2003, 2004, por aí. Foi no comecinho, quando eu conheci o CETEMA. Mas esse projeto no qual você trabalhou, que inclusive alguns desses resultados, né? O Ivan, por exemplo, ele fez alguns cursos de ADAI e ele também contribuiu com esse programa, que o Paulo Marcel, na época, coordenava na Serra da Ibiapaba.
e atuava em outras, e tinha atuação em outras regiões, né, também, mas na Ibiapaba foi onde teve muitas sementes bacanas e que até hoje tem um resultado bem bacana desse programa, que você contribuiu também. E na época a gente vê que o sistema agroflorestal, na época, não era tão difundido quanto é hoje. E a gente vê que se essas intervenções elas tivesse acontecido como deveria ser, nosso clima hoje era diferente, se o pensamento tivesse sido mais coletivo. Sim, com certeza. Pois, Por pessoal, um isso, abraço. Eu quero mandar um abraço em vocês e dar um abraço aí na Marluce, principalmente, que é uma pessoa maravilhosa, não sei onde encontrar ela. O Danilo também, que é um paizão para mim na época, me ensinou muita coisa, aquele jeitão dele de queimar fumaça, dele fazer uns temperos meio doidos, dele tomar Coca-Cola, dele comer o caipira, porque não come da granja, e isso tudo é muito massa. E eu levo esse meu abraço a ele. certeza, ele estava mais cedo e saiu, foi aí para a Serra, inclusive. Olha aí. Sim. Pois Obrigada então, pela tchau, pessoal. presença, Odinho. Obrigada. Nada, tchau. Então, para a gente já ir para ver se o Ivan queria ainda complementar com alguma informação, aqui a gente finaliza essa parte, né, desses registros, são muitos registros que o Danilo nesses dias fez, a gente postou uma série de fotos nas redes sociais também da Fundação CEPEM e da Rede Eco Ceará, e aí para um próximo módulo, nós podemos fazer uma sequência, né, como o Alexandre tinha colocado como exemplo lá na área dele, e está mostrando num próximo módulo, tá certo? Ivan, quer falar alguma coisa? A gente vai só para um videozinho antes de concluir. Tranquilo, Aurinete, pode passar, viu? Agradecer aí também o Ivan pela colaboração e dizer que o Ivan também, assim como esse rapaz, né, que entrou e deu esse depoimento dele, também vem dessa geração, né, desses jovens que se formaram. O Ivan né, não só era, como é um rapaz que nós admiramos muito, né, pela força dele de estudar, era um dos jovens que fez o técnico agente de agricultura ecológica, depois ele foi buscar outros conhecimentos e estudou mesmo, né, não só porque ele estava lá no dia a dia dessa prática, mas também porque ele teve vontade e necessidade de buscar esse conhecimento, né? Então, ele se debruçou sobre todos os materiais que nós apresentamos nesses cursos, né, dos melhores especialistas. Alguns não estão mais aqui entre nós, como o professor Ambrósio, o Jorge Luiz Ivan, né, que foi um mestre para nós nessa parte dos sistemas agroflorestais, né, nos ajudou em vários momentos, e o Ivan foi uma dessas pessoas que deu uma grande colaboração, e até hoje, com certeza. Né? Muito obrigado, Aurinete. Que brotou, de nada. Então, vamos aqui para irmos para o nosso encerramento. A ideia que o Danilo conversando comigo, da gente trazer para esse primeiro módulo, né, era fazer trazer essas experiências para mostrar para vocês e trazer essas últimas, né, notícias do campo. Então, a gente trouxe essas fotos para aqui também, quem não conhece, né, o Ivan, por exemplo, ele até conhece lá a Serra, mas há algum tempo eu acho que não vai, para ver como é que está e como é que está essa produção do pessoal lá. E também mostrar como é outras regiões, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho, né?
Aurinete, com certeza, Aurinete. Quero só enfatizar aqui, o Alexandre, eu conheci a área dele, fui lá com o Luiz Eduardo há algum tempo atrás, a gente tomou um café lá que ele trabalha, né? Ele processou esse café lá na hora, e assim, é muito bacana também essas experiências, né? Essas trocas, né, são E bem... sim, com certeza. Isso é muito enriquecedor. Companheiro Alexandre, um abraço. E dizer também da importância que foram esses 3 dias aqui na nossa comunidade, Aurinete, e demais colegas. A gente, assim, a gente viu que as pessoas da comunidade ficaram muito alegres, né, por conta do impacto que foi o encontro, assim, de forma muito positiva. Fizemos muitas intervenções em algumas áreas, né. Às vezes a gente deixa ali o pé de acerola crescer, o pé de ateira aqui na minha mãe, por exemplo, Danilo chegou, a gente fez uma poda bem drástica aqui em algumas ateiras para elas já no próxima chuva mudar de copa, mudar de status e poder produzir melhor. A gente agradece demais a Fundação CEPEM por essa oportunidade. Um abraço, mestre Ivan. Tô lembrado demais daquele dia, viu? O moedor de café continua no mesmo ritmo, entendeu? Só esperando as visitas para a gente tomar um café e bater um bom papo, tá bom? Foi bom rever aí nessa. Apesar de não estar sendo ao vivo, né, em cores, né, como diz aí, mas é bom sempre ver quem está participando desses momentos, tá bom? Vou Manda convidar um a abraço Mariana pra outro dia Mariana para a gente ir também, lá. cara. Manda um abraço para Mariana, que eu queria demais sua esposa, que tive a oportunidade de trabalhar com ela, uma pessoa muito bacana, tá certo? Obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, meu E irmão. aí, para a gente concluir, o Danilo pediu para finalizar com esse vídeo, certo? Que assim, mostra tudo o que nós falamos, né? Que vocês já sabem, são R's e tem já essas áreas, mas também para, como vai ficar gravado, né? E para que outras pessoas que estão iniciando, né? Um sistema desse e que possa agregar conhecimento a essa pessoa, né? E a gente possa contribuir com essas novas sementinhas, tá bom? Vocês só me dizem se dá para ouvir o som. Seu Zé sempre quis ter uma plantação de soja. Dá para ouvir? Tá ótimo, Aurinete. Mas no processo tradicional de monocultura, ele viu que o solo se desgastava com o passar do tempo, e as pragas e as doenças se tornavam cada vez mais frequentes. Por isso, seu Zé ficou dependente do uso de fertilizantes e agrotóxicos, que deixava a produção cada vez mais cara. Para grandes produtores, isso é ótimo, porque eles conseguem manter a produtividade alta com auxílio de máquinas. Mas, para pequenos produtores, como o seu Zé, o negócio não se sustenta. A vida do seu Zé mudou quando ele conheceu o Ernesto, que falou sobre a agrofloresta, uma técnica de agricultura que copia a natureza sem o uso de venenos ou fertilizantes. Na agrofloresta, todas as sementes são plantadas ao mesmo tempo e cobertas com matéria orgânica. Quando as primeiras plantas crescem, as mudas mais fracas são retiradas para que as outras cresçam. E as raízes dessas plantas retiradas se tornam nutrientes e deixam espaço no solo, permitindo a maior absorção da água. E quanto mais nutrientes no solo, mais espécies de maior porte conseguem crescer. Depois de um tempo, quando as plantas atingem certa altura, é necessário que elas sejam podadas. Assim entra mais luz, o que aumenta em 70% a taxa de fotossíntese. Quanto mais a floresta cresce, mais frutos nascem e mais animais surgem, o que ajuda na poda, na polinização e no plantio de novas espécies. A intensa transpiração das plantas faz as chuvas aumentarem e assim aparecem as nascentes. Com a agrofloresta, nos primeiros meses seu Zé já pode colher e consegue se sustentar. Daqui a 20 anos, a perspectiva é que ele possa colher, em média, 40 toneladas de alimento por hectare, de até 50 espécies diferentes. Essa é uma história fictícia, mas mostra o que já está acontecendo em diversos cantos do Brasil.
Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês pela presença e a contribuição. E o espaço está aberto antes de a gente concluir. Se alguém tiver alguma colocação ou pergunta, se eu não souber, eu peço ajuda aqui aos colegas que estão aqui na sala. Fiquem à vontade. E quem não tiver assinado, por favor, assine a frequência, porque essa é uma sequência de 5 módulos que nós vamos fazer, e no próximo módulo nós vamos conversar um pouco sobre sistemas ecoagroalimentares, ecoagroalimentares, né, sobre soberania e segurança alimentar, que a gente também falou aqui, o Narciso pontuou também na fala dele, a contribuição dele, e que isso está conectado, né, com essas outras vertentes, nessas outras ciências também. E o espaço está aberto, quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, fica à vontade. Aqui essa foto aqui, quis finalizar com ela, é uma experiência, esse senhor aqui que estava agachado, que é o seu Narciso, é uma visita à dona Hilda, que é uma agricultora de Viçosa, do Ceará, e ela tem uma experiência bem bacana, o sistema dela é em declínio, né, Narciso? Pode falar um pouco que você teve lá? É um declive grande, num chamado, né, num sovaco de serra, num grotão, e ela planta de um tudo no sistema, com a ajuda do companheiro Ivonildo, né, e da família, dos parceiros, e tem uma padaria para fazer processamento de vários produtos, é um sistema agroflorestal muito rico, né, e foi uma felicidade a gente conhecer cada vez mais pessoas que trabalham com essa ideia da agroecologia, do miolo dela, que são as técnicas dos sistemas agroflorestais. E aproveitar, né, para mandar um grande abraço aí para a minha querida Aurinete. Não pude me encontrar contigo, Aurinete, ao vivo e a cores agora, mas fica para um próximo momento. A senhora vem antes aqui para o nosso Brasilzinho de açúcar, né? Um grande abraço aí para o meu querido Ivan também, para o camarada Alexandre, faz tempo que a gente não se encontra. Um abraço também para o Renato, para o Raí, e para não dizer que eu falei só com os meninos, para a Daiane e para a professora Silvana, que está aqui também na live. Um abraço aí para todo mundo, gente. Muito bom estar se encontrando por aqui, gente querida de tantos locais diferentes nesse mesmo momento. Obrigado, Aurinete. Abraço, Narciso. Obrigada, Abraço, Narciso. Eu não sei se a Então, eu quero senhora... mandar um abraço também para Silvana, ela esteve aqui no Bueno é também. verdade. Isso, muito bem. A professora Silvana se garante. Pareceu a Margarida. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Assim, quero agradecer a oportunidade de participar dessa formação e conhecer ainda mais. A gente tem um projeto aí que está em análise, né, Ivan? E se for aprovado, a gente vai trabalhar aí na comunidade e conhecer mais pessoas e mais produções que são realizadas. Beleza, esperamos que dê tudo certo. Um abraço para o Adriano, que também a gente convidou e ele entrou na live, o Adriano lá de Irauçuba. Bacana. Eu não sei se está aqui uma senhora que também ela é produtora de arroz, era para dizer que é essa agricultora aqui, que é a dona Hilda, ela e a família dela, que está também na produção de arroz lá em Viçosa, não é nessa área, não sei se o Narciso chegou aí na área que eles... Arroz vermelho, é? É o outro, né, Narciso? Eu não sei se eles têm o... Não, é arroz branco comum. Fui na área do Ivonildo, né, que ele planta arroz, fui. É um consórcio maravilhoso, sistema agroflorestal, arroz com SAF de árvores de sabiá no meio, e a gente deu uma sugestão para ele, começou a dar uma praga de uma cigarrinha, um besouro lá, e eu dei uma sugestão maluca desses técnicos bem doidos. Eu digo, Ivonildo, joga os patos dentro, porque já estava aguado o arroz, né? Joga os patos dentro do arroz, e aí
praticamente acabou quase total o ataque de praga de inseto do besouro, da cigarrinha, e ele conseguiu colher um arroz muito bom, delicioso o arroz dele, mas não era o vermelho, o arroz comum mesmo, mas em sistema agroflorestal, arroz e sabiá. Narciso, que técnica é essa, Narciso? Eu vi lá com o povo da China, cara. Por que não botar o veneno, cara? Diz aí pro pessoal que não sabe. Pois não é, cara, mas deu certo, assim, foi uma tacada eu digo, rapaz, teste isso aí, Ivonildo, aí ele depois me respondeu, ó, Narciso, deu certo, acabou com o inseto, os patos dentro. Ele tinha os patos fechados no galinheirozinho, num canto, eu digo, solta esses patos no arroz, tá alagado, os patos vão gostar de comer os insetos, de nadar e ainda vão adubar o arroz, olha, foi tiro e queda. Encheu o papo. Encheram o papo, adubaram o terreno, o arroz ficou mais forte, mais bonito e gostoso. Delícia de arroz lá. Ótimo. Boas ideias. Pronto, então, é isso, agradecer a vocês. E na próxima, vou parar aqui a gravação, agradecer as pessoas que vão estar assistindo depois, nós vamos estar postando no Facebook e no YouTube da Fundação CPM e da Rede.